Bem-vindo de volta ao Eletrificado. Agradecimento rápido ao patrono Craig O. Obrigado por seguir apoiando o canal. Espero que todos tenham tido uma ótima pausa, estejam bem descansados e prontos para o que deve ser o ano mais empolgante da Tesla em 2026. Hoje vamos avançar rapidamente para ajudar todos a retomarem o ritmo, mas antes de olhar para 2026, precisamos revisar rapidamente o passado. Segundo Joe Tetmeier, até domingo, as corridas de robotáxi em Austin ainda têm um monitor de segurança. E pelo que posso perceber, até hoje, segunda-feira, isso ainda continua sendo verdade. Quando o serviço de robotáxi da Tesla foi lançado em Austin em 22 de junho deste ano, eu perguntei ao público quantos robotáxis a Tesla terá operando sem supervisão até o final de 2025. Percorrendo centenas de comentários, a maioria dos palpites ficou entre 1.000 e 10.000. E lembre-se, a pergunta era sobre robotáxis sem supervisão? Então, desconsiderando os testes que estão acontecendo, o número real agora é 0, ou seja, o palpite mais próximo foi do Beeperkins, que chutou 2. Na época, acho que a maioria teria rido dessa previsão. Outros palpites: 3.200, 6.942, 1.200, 4.200, 1.500, 2.500, 10.000, 2.600, 5.000. Continua assim. Então você entendeu. E eu diria que nosso público é muito bem informado sobre os detalhes da Tesla, e apesar do nosso conhecimento íntimo coletivo sobre os negócios da Tesla. Claramente ninguém previu esse resultado. O fato de que a Tesla teria 0 robotáxis autônomos operando neste momento, e como mencionado, claro, você pode argumentar. Temos alguns testes, sem monitores, mas fora os funcionários da Tesla e o Elon, ainda não tivemos uma corrida de clientes sem supervisão. Quase 6 meses após o início do programa, depois do lançamento em 22 de junho, temos 34 veículos na frota em Austin Centro e 62 na região da Bahia, ficando bem aquém das expectativas, e todos esses estão com monitores de segurança. E falando em expectativas, Elon previu recentemente que teríamos 1.500 veículos e estaríamos em 8 a 10 cidades. Apesar de a Tesla cobrir mais de 15 cidades, com a cerca geográfica na Bay Area, creio que a maioria concorda que Elon quis dizer de 8 a 10 cercas diferentes até o fim do ano. A não ser que surjam grandes novidades em 2 dias, essas previsões estarão erradas, e dissemos isso o ano todo. A implementação seria mais lenta que o esperado. Este ano, como Elon e a Tesla já haviam alertado que tratariam isso com extrema cautela. Mas eu acho saudável e justo dizer que o ritmo dessa implementação tem sido decepcionante até agora. A previsão de Elon sobre não haver monitores de segurança em Austin até o final deste ano está prestes a estar errada. Assim como cobrimos as viagens dos clientes, ainda temos monitores de segurança em Austin e na Bay Area até hoje. Então, embora eu ache importante reconhecer, olhando para trás, o lançamento foi uma decepção. A grande questão agora é: quando isso vai mudar? Essa tendência de cautela extrema e crescimento relativamente estagnado, com monitores de segurança, vai continuar por semanas, meses, trimestres. Por quanto tempo os monitores de segurança serão exigidos em cada nova geofence até serem retirados? Em Austin, quanto tempo até a Tesla dominar esse mercado e expandir a frota? Estamos prestes a descobrir as respostas para essas perguntas e seu valor. Ainda confio que as coisas vão melhorar muito na primeira metade de 2026. Mas acho que esse foi um segmento importante, só para reconhecer que não sabemos e as previsões do Elon continuam sendo apenas palpites. E nem mesmo a Tesla sabe com que rapidez eles vão conseguir fazer isso. E claro, eu realmente acho que há algum perigo em passar tempo demais olhando para o retrovisor. Ao mesmo tempo, é importante admitir que a maioria das nossas previsões estava errada, e claro, não. Isso não significa que a Tesla está fracassando, condenada, ou que a história não possa mudar. É simplesmente que, em um recorte de 6 meses, nenhum de nós realmente previu isso. Esse dado pode se tornar irrelevante se as comportas abrirem nas próximas semanas. Ou pode se tornar cada vez mais relevante se chegarmos em junho de 2026, ainda com menos de 1.000 veículos na frota e apenas com algumas poucas áreas geográficas distintas. Então, tudo isso para dizer que acho que devemos encarar o primeiro trimestre de 2026 com otimismo cauteloso e uma pitada de humildade, até que a Tesla consiga virar a chave, por assim dizer, e começar a escalar como sabemos que pode. Por outro lado, olhando a estrutura de preços, as coisas ainda parecem muito promissoras para a Tesla. Ray comparou a mesma viagem na Bay Area.
Tesla e Waymo tiveram espera de 4 minutos, mas o custo da Tesla foi 2.264 e o da Waymo 4.034. Mas não só isso, o tempo de viagem da Tesla foi de apenas 20 minutos do embarque ao desembarque, enquanto o tempo de viagem da Waymo seria de quase 1 hora. Ray também compartilhou dados de viagens comparáveis para uma viagem de 96 milhas e o custo da Tesla foi 23 da Waymo 47, da Uber 41 e da Lyft 28. Para ser justo, os tempos de espera da Tesla precisam melhorar, mas isso só ocorrerá quando a frota crescer. Apesar dos meses decepcionantes, as peças estão no lugar e a estrutura de preço superior permite que a Tesla assuma o mercado de transporte por aplicativo, desde que consigam cumprir, de forma autônoma, o que todos os sinais indicam que será alcançado, talvez só em um prazo um pouco mais longo do que a maioria esperava. Muitos ainda lembram do grande vazamento de dados da Tesla no início do ano, impulsionado pelo papel do Elon no Doge. Embora Elon tenha prometido se afastar da política, não me surpreenderá se houver mais reação negativa quando a Tesla substituir empregos com o Optimus e os robotáxis. O que é mais um ótimo motivo para proteger sua família e remover seus dados dos corretores de dados antes que eles sejam usados para assédio ou perseguição no mundo real. Brian da Futuriasa passou um tempo com engenheiros da Tesla e fez perguntas sobre o Cybercab. E eu acho que essa resposta é um lembrete muito importante. Uma das perguntas que eu fiz foi sobre que tipo de bateria eles colocaram nele, e eles disseram, bem, não podemos realmente te contar. Perguntei, vocês sabem se ele é agnóstico sobre formato e química? E disseram, sim, ele é agnóstico sobre formato e química. Perguntei, é porque usam o mesmo carro e design em vários mercados, onde o acesso às baterias pode variar? Eles disseram, sim, o espaço para o pacote de baterias deve ser suficiente para acomodar uma 4680 e baterias Blade LFPS na China. Seja lá o que for, então acho que eles deixariam apenas um espaço grande padrão. Um abraço para Brian, que sempre faz um excelente trabalho. Mas para deixar claro, qualquer formato e qualquer química para vendas de baterias no Cybercab. Isso não deve ser ignorado, pois dará à Tesla grande flexibilidade na cadeia de suprimentos e vantagem para buscar os melhores preços em qualquer região onde o Cybercab for implantado. E sabemos que com o tempo isso vai se tornar global. Então, esse recurso de design vai ajudar a Tesla a reduzir o custo dos produtos vendidos, e não só isso, mas também os custos logísticos com esse tipo de versatilidade de plataforma. Sobre isso, caso não tenha visto, a Tesla busca engenheiro elétrico de baixa voltagem para projetar placas de circuito do Cybercab na China. E claro, com o tempo, a Tesla vai querer adaptar todo o hardware para o Cybercab, para cumprir regulamentações locais, atuar nas cadeias de suprimentos e ser otimizado para fábricas chinesas. E sim, para começar, o Cybercab será produzido principalmente nos Estados Unidos. Mas a longo prazo, devemos esperar que a Tesla siga essa abordagem de localização da produção. Ou seja, assim que o ambiente regulatório permitir a expansão, devemos esperar que a Tesla fabrique o Cybercab em vários continentes diferentes. Para reforçar, temos informações confiáveis de que o Cybercab usará arquitetura de baixa voltagem de 48 volts. Elon respondeu ao post de Ming sobre a patente da Tesla migrando para a arquitetura de 48 volts. Precisamos monitorar a cadeia de suprimentos da arquitetura de 48 volts, não esqueça. No começo do ano, Lars afirmou que modelos Icaro e 3 mais populares não migrariam para 48 volts. Porque a Tesla precisa criar toda a cadeia de suprimentos. Ele afirmou, dependemos em parte da capacidade dos nossos fornecedores. Sobre 48 volts, lembre-se, parte da solução da Tesla foi criar um manual para montadoras tradicionais ensinando a projetar veículos de 48 volts. Acho justo dizer que, até agora, a expansão da cadeia de suprimentos para essa arquitetura de 48 volts foi mais lenta do que a Tesla esperava. Todos já deveríamos saber, não dá para confiar nas montadoras tradicionais. Tecnologia vem primeiro. E só para resumir, na postagem a qual Elon respondeu dizia o seguinte: essa é a inovação que permite que robôs assumam o controle na montagem, reduzindo drasticamente o peso do cobre e forçando toda a indústria a abandonar de vez o antigo padrão de 12 volts. Em vez de passar fios individuais de cada luz, sensor e motor até um computador central, essa arquitetura utiliza uma espinha dorsal principal que percorre o carro e se conecta a submontagens localizadas. Então, esse novo design é uma peça fundamental do que vai permitir que a Tesla adote um método de fabricação realmente modular.
Recebemos relatos da China de que, a partir de 2027 carros vendidos lá, precisarão ter mecanismos manuais para abrir as portas. Após falhas nas maçanetas eletrônicas em acidentes, Tesla e outras marcas terão que mudar o design. A partir de 1º de janeiro de 2027, novos veículos elétricos vendidos no país não poderão ter maçanetas retráteis. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China divulgou novas regras preliminares exigindo que todos os veículos com menos de 35 toneladas tenham maçanetas internas e externas com liberação mecânica de emergência. E até o momento a Tesla só possui isso para o interior. Como sabemos, vários veículos elétricos já têm liberações mecânicas na cabine. Proprietários podem ter dificuldade para achá-las sob pressão. Nos últimos meses, Franz afirmou publicamente que a Tesla já trabalha com uma solução para esse problema. A Tesla já sabia disso, mas uma das maiores mudanças está por vir. Essas maçanetas externas agora terão que ter um espaço mínimo para a operação manual, e isso em todos os momentos, o que significa que a solução retrátil não será mais uma opção. O design atual da Tesla, totalmente alinhado ao veículo, deixará de estar em conformidade na China a partir de 2027. A questão é, outros governos em outras regiões farão o mesmo? E para esclarecer, ainda há designs de maçaneta alinhados que deixam espaço para segurar com a mão. Uma liberação mecânica pode ser aerodinamicamente melhor que uma maçaneta saliente no veículo. No fim, tenho certeza que a Tesla encontrará a melhor solução com as novas diretrizes. Se a Tesla precisar fazer essa mudança para todos os veículos na China, pode ser vantajoso reformular a cadeia de suprimentos globalmente ao longo do tempo, mesmo sem exigência em outros mercados. Uma observação sobre a China. Em novembro, as exportações de veículos elétricos aumentaram 87% em relação ao ano anterior, chegando a quase 200 mil unidades. E se olharmos a divisão por região e focarmos nos números totais acumulados no ano, você verá um crescimento muito significativo em todos os mercados, exceto pela Bélgica e pelo Brasil. Fora isso, como esperado, o crescimento das exportações de veículos elétricos chineses foi bastante substancial, com a Bélgica liderando, seguida pelas Filipinas, depois o Reino Unido e a Tailândia. Analisando toda a Europa, as exportações de veículos elétricos chineses cresceram apenas 12% este ano. Sabemos que a Europa faz de tudo para evitar que seus países sejam inundados por veículos elétricos chineses baratos. Mesmo com esses obstáculos, o crescimento continua. Tenho certeza de que muitos de vocês pagaram recentemente as novas taxas anuais de registro de veículos elétricos. Mas uma coisa para ficar de olho em 2026, dizem por aí. A principal tendência é o afastamento dos preços fixos e a adoção de fórmulas baseadas no peso ou indexadas. Além disso, alguns estados buscam implementar taxas baseadas na quilometragem. Só para contextualizar. Até meados do ano, 39 estados já tinham criado taxas especiais para registro de veículos elétricos, variando entre 50 e 290 por ano. Ainda não temos detalhes sobre as mudanças, mas outras estão previstas para 2026. E não quero apontar o dedo para a Flórida, porque certamente existem casos piores. Mas continuando nesse tema, a Flórida está prestes a gastar 500 milhões construindo uma rodovia que tenta cobrar dos veículos elétricos enquanto eles dirigem. É um sistema de recarga no próprio asfalto que usa bobinas indutivas embutidas sob a superfície da estrada. Elas transferem energia sem fio para veículos na rodovia. Como muitos sabem, a maioria dos veículos elétricos de passeio vendidos nos Estados Unidos da América não é compatível com essa tecnologia. Eles dizem que a rodovia vai carregar em velocidades de até 200 kW. Vou dizer que só acredito vendo, mas isso só vai ser instalado em um trecho de 0,75 milha da via expressa. Sim, é um teste e projeto piloto para comprovar a tecnologia, mas não deve ficar pronto antes de 2029. E eu acho que se gastássemos esses 500 milhões em supercarregadores da Tesla, seria um investimento muito melhor. Se em 5 ou 10 anos a maioria dos veículos elétricos nos Estados Unidos da América tiver carregamento sem fio, então podemos iniciar projetos piloto de rodovias de carregamento. Até lá, para mim, isso parece só um projeto de vaidade com retorno de investimento ruim. Falando em carregamento, Jordan do Limiting Factor mencionou os relatos recentes de carregamento ruim. No novo Model E2 Performance, uma fonte que já foi confiável afirmou que a célula usada vem da nova fábrica 2170 da Panasonic, no Kansas. A nova célula 21, VB, está iniciando com uma curva de carregamento conservadora por ser recém-lançada. Mas a notícia é que a Panasonic está passando pelo próprio inferno de produção na fábrica. Esse parece ser um dos motivos do atraso nas entregas do Model E Performance na América do Norte.
Afirmam que isso vale só para Model e Super Performance feitos na América do Norte, mas não é oficial. Mas Jordan também soube que o processo usado pela Panasonic no Kansas para colocar eletrólito nas baterias está com problema. Neste momento está sendo feito quase manualmente e todos precisam ajudar para resolver. Sim, fabricar baterias segue sendo difícil, até para empresas experientes como a Panasonic. Mas o lado positivo. Com o tempo, a curva de carregamento do novo Model X Performance na América do Norte deve melhorar. Não entraremos em detalhes, apenas para todos se atualizarem. A Tesla vai cobrar taxas de limpeza pelo seu serviço de robotáxi, sendo 50 para bagunças moderadas como derramar comida ou sujeira significativa e manchas leves, ou 150 para bagunças graves como resíduos biológicos ou fumar dentro do carro. Assim que uma taxa for aplicada, você receberá um e-mail notificando que uma limpeza adicional foi necessária. E eu acho isso ótimo, porque como comentamos algumas semanas atrás, pessoas do setor de transporte por aplicativo têm dito isso. Se um cliente entrar em um robotáxi já um pouco sujo, é mais provável que aumente a bagunça. Enquanto que se eles entrarem em um veículo impecavelmente limpo, é mais provável que mantenham assim. E eu vi essa pergunta algumas vezes durante o fim de semana, então só para esclarecer, isso é oficial da Tesla. Passageiros com deficiência podem levar animais de serviço em robotáxi, mas outros animais não são permitidos. Então, aparentemente, funcionários da Tesla podem levar seus gatos, mas quando se trata do público em geral, animais que não sejam de serviço não serão permitidos. Mas perguntas justas são, primeiro, a Tesla vai realmente aplicar isso? E segundo, se sim, quais seriam as penalidades? A Tesla disse o seguinte: no distrito alemão de Bitburg-Pruen, estamos oferecendo viagens com FSD supervisionado para cidadãos sem outro meio de transporte, gratuitamente. O objetivo deste projeto piloto é complementar os ônibus comunitários já existentes. É o primeiro projeto do tipo na Europa. Não achei informações sobre a quantidade de veículos no projeto piloto, então presumo que seja um número pequeno inicialmente. Mas acho que o verdadeiro sinal aqui é que isso demonstra uma colaboração próxima entre a Tesla e os municípios locais na Alemanha. Rumores indicam que a Tesla pode adicionar suporte à chave do carro no Apple Wallet em breve. Por enquanto, isso se deve apenas a uma desmontagem do app, onde acharam um código indicando isso. A Tesla está desenvolvendo suporte ao Harmony sistema operacional da Huawei, o que seria importante para o mercado chinês. Essa funcionalidade, conhecida como chave nativa do carro, permite que o celular funcione como cartão-chave Near Field Communication, ou chave de proximidade, com Bluetooth ou banda ultralarga. Sem a necessidade do aplicativo da Tesla rodando em segundo plano, ou seja, mesmo que seu celular descarregue, ele ainda pode funcionar como uma chave. E não sei quanto a você, mas mesmo com meu celular carregado, às vezes ele não funciona direito. Ele não destrava o carro quando estou ali. A confiabilidade via Bluetooth não é total na minha experiência e a Rivian acabou de adicionar esse recurso. Então, eu realmente acho que a Tesla deveria pelo menos estar no mesmo nível do que os outros estão oferecendo, então vamos ver se a Tesla vai seguir com isso. Mas seria uma boa melhoria na qualidade de vida. O FSD 14222 está disponível para o grupo de acesso antecipado e aparentemente já está sendo liberado também fora desse grupo. Eu tinha um segmento rápido sobre o 1422, mas isso já parece desatualizado. Mas Devin Olson já tem a versão de março dos 3.2 e disse que o FSD está melhor do que nunca. Para ser sincero, a primeira volta dele foi incrivelmente suave, sem hesitações, sem alertas e uma baliza perfeita bem na frente de um café. Zack também tem, e já fez 9 voltas com ele, e disse que não teve nenhum caso de hesitação de faixa. Como sempre, tudo o que ele falou foi positivo e seu resumo indica uma versão bem sólida. Não vi nenhum problema grave nas minhas 9 voltas. Estou confiante em dizer que essa versão é uma melhoria. Então talvez seja um pouco cedo demais para receber um feedback realmente negativo, mas vamos ver como a semana se desenvolve. Houve um relatório hoje que se originou no Guru Focus, então leve isso com um certo ceticismo. Mas eles disseram que um fornecedor da Tesla passou por uma grande reavaliação de um acordo de fornecimento de materiais para baterias de longo prazo. Eles estão dizendo que esse fornecedor da Tesla tinha um acordo de cerca de 27 bilhões de dólares americanos, mas que esse acordo foi alterado e revisado, reduzido para apenas 7 mil dólares americanos, segundo eles. O cátodo com alto teor de níquel do contrato seria entregue de janeiro de 2024 até este mês para as baterias da Cybertruck. Se esse contrato valesse só 7 mil, seria material de cátodo para poucas Cybertrucks. Disseram que os embarques foram limitados, pois o desenvolvimento da Cybertruck foi adiado várias vezes. E a fonte disse que a eliminação dos subsídios do Inflation Reduction Act também pesou no resultado final do fornecimento. A LNF é uma fornecedora sul-coreana de materiais para baterias. Muitos dizem,
Talvez foi erro de digitação, mas acesse o site da LNF. O contrato realmente foi reduzido para 97 milhões de won coreanos, o que novamente equivale a cerca de 7 mil dólares americanos. Até onde sabemos, a Tesla ainda não iniciou a produção interna de material de cátodo em Austin. Então, não é por isso, pelo menos é o que eu acho. Esse contrato foi feito quando a Tesla esperava grande crescimento e produção da Cybertruck, mas com o avanço de 2024 percebeu que o fornecimento não era necessário. Só agora, perto do fim do contrato, recebemos o anúncio público de que ele nunca foi realmente cumprido. O material do cátodo desse acordo seria usado nas células 4680 da Cybertruck, que até agora não atingiu escala. Provavelmente, esse era apenas um fornecedor secundário que nunca chegou a ser necessário, durante os 2 anos em que o contrato esteve aberto. Se o relatório for verdadeiro, indica que a produção e as vendas da Cybertruck ficaram abaixo das expectativas e foram uma decepção até agora. E eu sei que a maioria das pessoas que possui uma adora e diz que é o melhor veículo que a Tesla já criou. Eu não estou tentando ignorar esse fato de forma alguma. Mas considerando as expectativas de vendas do Cybertruck, tanto da Tesla quanto dos fãs, a realidade dos números está longe disso até agora. O Dr. Jim Fan, da Nvidia, disse que eu demorei muito para ter um Tesla. Mas entre os primeiros a testar o FSD14, talvez seja a primeira vez que experimentei uma inteligência artificial que passa no teste de Turing físico, disse Paul. Só imagine o FSD em 5 anos, ao que Elon disse que será 100 vezes mais seguro do que a direção humana. Outra atualização importante de Elon: ele está mudando a missão da Tesla, a frase de abundância sustentável para abundância incrível, então, onde muitos críticos da Tesla vão acabar. A justificativa de Elon, a última é mais alegre, esse texto foi compartilhado por Romas, primo dele. Alguém rompeu o tendão de Aquiles jogando basquete e todos perguntaram se queriam chamar uma ambulância ou talvez levá-lo ao hospital, ele disse. Não, eu uso direção autônoma. Ele entrou no Tesla e o carro o levou ao hospital. Posso afirmar por experiência própria. O FSD da Tesla custa menos que uma ambulância. No fim de semana foi compartilhado este vídeo de um veículo da Waymo bloqueando um caminhão de bombeiros com luzes e sirenes ligadas. Isso é só uma preparação para o vídeo. Que Billy compartilhou, falando sobre como o FSD está incrivelmente bom agora em reagir a veículos de emergência. Se você reparar, é um desses carros híbridos descaracterizados, com as luzes fora do teto. Muito mais difícil de detectar do que o que a Waymo tinha logo atrás, obviamente, e há cada vez mais histórias como essa, disse alguém no X. Dirijo uma caminhonete grande que gasta muita gasolina. Opero tratores Cat a diesel e sempre usei motores a combustão. Mas esse Tesla que minha esposa comprou está me conquistando. Fui ao shopping com ela e usei o modo autônomo. Estava lotado. O FSD lidou como um campeão. Rotatória, mais gente no carro e mais pessoas convertidas. E David Moss já está com 8.000 milhas seguidas agora, de uso 100% verdadeiro do FSD 142, e aqui está a captura de tela do vídeo, uma leitura de 100% real. E isso foi ontem. Se você acessar o fsdb.com e olhar o ranking, ele agora está com 9.117 milhas totalmente no FSD. Benjamin Netanyahu afirmou ter feito uma teleconferência conjunta da Flórida com Elon Musk. Elon respondeu ao meu convite e vai participar da Conferência de Transporte Inteligente, que será realizada em março. Além disso, discutimos a continuidade das colaborações com a Tesla e a promoção da lei referente a veículos autônomos. Conversei longamente com Elon sobre a promoção e o desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial em Israel. Provavelmente há menos de 50 mil Teslas circulando nas estradas de Israel. Quanto mais países desenvolvem frameworks para veículos autônomos, melhor. Em Berlim, Igai Mittal pressiona a Giga Berlim para adotar acordo coletivo, aumentar salários e reduzir a jornada para 35 horas semanais. A Giga Berlim deve realizar uma eleição para o Conselho de Trabalhadores em 2026, disse o gerente da fábrica, Andrei Thierig. A semana de 35 horas é um limite para mim. Não vamos ultrapassá-lo, ele continuou. A eleição definirá se seguimos com sucesso de forma independente, flexível e sem burocracia. Pessoalmente, não consigo imaginar que os tomadores de decisão nos Estados Unidos continuarão avançando com a expansão da fábrica. Se o resultado da eleição favorecer E.J. Mittal, ou seja, dependendo de como essa eleição acontecer em março, existe um cenário em que a Tesla não seguirá em frente com a expansão da Giga Berlim. Pode ser só uma ameaça? Sim, mas a Tesla provavelmente já está cansada da burocracia, já que André Thierig também mencionou um aumento salarial de 2 neste ano no acordo coletivo. Como a Tesla está em situação econômica diferente do setor, conseguimos dobrar os salários 4 vezes desde o início da produção.
Isso corresponde a um aumento salarial de mais de 25% em menos de 4 anos. Sei que o artigo não afirmou que a eleição será em março do próximo ano, mas presumo isso porque ocorreu assim em 2024. A Tesla agora vai divulgar no site de Relações com Investidores o consenso interno sobre as entregas trimestrais dos analistas. Para o quarto trimestre de 2025, espera-se a venda de 422.850 veículos. Com base em 20 estimativas de analistas, a expectativa para armazenamento de energia foi de 134 gigawatts-hora. Se voltarmos ao quarto trimestre de 2024, a Tesla entregou 495.570 veículos, o que significa que, se o número da Tesla neste quarto trimestre ficar em linha, isso seria 164 milhões de veículos vendidos em 2025 menos do que os 179 milhões de veículos vendidos em 2024. O crescimento negativo nas vendas ano a ano já era esperado há algum tempo. Mas isso reforça porque a Tesla depende hoje do FSD não supervisionado em grande escala e do Optimus. E também a Tesla Energy, o SEMI e outros projetos. Mas caso você tenha estado por fora durante todo o ano de 2025, as entregas de veículos da Tesla têm um impacto muito pequeno na avaliação geral. Ações da 45.964, queda de 327, e o NDX recuou 0,46. O volume ficou 16 abaixo da média. Desejo a todos um ótimo dia e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.